A Unicamp foi a primeira universidade do Brasil a interromper suas atividades presenciais por conta da pandemia do coronavírus. Em meio à perplexidade diante deste evento inédito, interrompemos nossas atividades presenciais no dia 13 de março de 2020. Mesmo com todas as incertezas, servidoras e servidores responsáveis por atividades essenciais permaneceram trabalhando nos campi de Piracicaba, Limeira, Paulínia e Campinas. Por conta da necessidade de distanciamento social, a maior parte das atividades migrou para a experiência remota, exigindo adaptações e esforços contínuos, mas também possibilitando à comunidade universitária permanecer, de algum modo, reunida nesse momento. Novos arranjos foram necessários, não só para o trabalho e estudo, mas também para a vida doméstica e familiar. Foram enormes os desafios colocados por essas novas situações, quando parecíamos, e ainda parecemos, viver o inimaginável de uma crise que não é só sanitária, mas também política, social, econômica, ambiental. Vivemos o luto de quase 600 mil vidas perdidas. Não somos mais os mesmos, depois de atravessarmos esse ano e meio de pandemia. E agora estamos diante de uma nova travessia: o retorno gradual às atividades presenciais na Unicamp. A perspectiva de uma retomada gradual e responsável nos campi nos obriga à reflexão suscitada por algumas perguntas. Como voltar? Como regressar ao trabalho presencial? Como estaremos ao nos reencontrarmos? Por quais rios você tem navegado? As águas dos rios que eu naveguei durante essa pandemia eram definitivamente muito turvas. No começo eu achei que o meu barco fosse virar muitas vezes. E eu não tinha esperança, e eu sofri com ansiedade. Nesse período de pandemia, um dos rios que eu mais atravessei foi o rio da ansiedade. Principalmente ali no começo da pandemia, eu tive muitas crises de pânico, eu tinha muita dificuldade para dormir, muita dificuldade para focar, muita dificuldade para estudar, para trabalhar. Nesse meio tempo eu perdi um amigo, ele pegou Covid e morreu muito rápido. Vários outros conhecidos também passaram pela mesma coisa. Eu felizmente consegui convencer meus pais a fazerem isolamento e a se vacinarem. Isso me deixou um pouco mais tranquilo. Infelizmente nós tivemos muitas pessoas que faleceram por causa dessa doença, então eu acho que foi um período muito difícil, de muitas incertezas e muito medo. Pelos mares do Covid em que vivemos, foram dias difíceis, de muito medo, medo de ser contaminado pelo vírus, medo de não sobreviver ao vírus, pois eu fui contaminada e tive que ficar hospitalizada por vários dias. A alegria de ter sobrevivido a ele, poder voltar para minha família, medo de perder meu trabalho, muito triste de ver esses espaços aqui do campus todos vazios, sem a frequência dos alunos, da comunidade em geral. Acho que o sentimento que mais aflorou em mim, que ainda aflora, é a saudade. Saudade de ver tudo isso aqui cheio. Saudade de poder estar com gente, né? Saudade das pessoas. Eu sou uma pessoa que precisa ver gente, precisa estar junto, precisa abraçar, precisa beijar. A minha experiência foi de navegar por rios de forte correnteza, onde a vida vira de ponta cabeça, onde a gente precisa construir o remo conforme navega. Como é que a gente dá aula? Como é que a gente faz pesquisa? Como é que a gente cumpre com o nosso papel de universidade? Tentei
levar isso da melhor forma possível. A minha estratégia foi fazer o que eu sempre fiz, entender problemas. Então eu comecei a estudar como um físico pode entender o que está acontecendo, como que uma epidemia se alastra, como que ela termina, que coisas a gente pode fazer para limitá-la. A partir disso eu preparei um curso de epidemiologia para físicos, que foi dado à distância no Instituto de Física e foi muito legal. Fomos inventivos, fomos atentos, fomos responsáveis e resilientes. Às vezes submersos na tristeza, às vezes conseguindo subir a cabeça para respirar. Se essa pandemia teve alguma coisa de bom para mim pessoalmente, foi ter conhecido gente muito engajada, muito atuante e muito importante no sentido de se usar a ciência para combater a epidemia. Por meio da Frente de Ações Sociais, nós saímos dos muros da universidade e fomos para diversos municípios do estado de São Paulo fazer testagens. Para além da importância sanitária da medida, em tempos de ataques às universidades, essa ação serve e muito para ajudar que a sociedade conheça e reconheça a importância da universidade pública. Desde que foi decretado a atividade de forma remota, eu, meus amigos de sessão, fizemos o nosso melhor sempre. Isso pensando para manter as atividades que a gente tinha, todas as atividades que a gente tinha do dia a dia, apoiar e auxiliar todas as aulas que mudaram completamente. Acho que o rio mais longo que eu naveguei foi o rio do Google Meet. Foi aqui que eu encontrei com os alunos que eu dei as minhas aulas, foi aqui que eu encontrei com os meus colegas, onde tivemos várias reuniões, aliás, muitas reuniões. Esse trabalho remoto, ele pode trazer resultados e as tecnologias nos ajudam nisso, mas ele é um trabalho numa dimensão de sobrevivência. Nós não conseguimos realizar toda a nossa potencialidade, fazer um trabalho criativo, um trabalho que nos realize, um trabalho em que a gente se sinta potente. Tenho navegado por rios de nostalgia. Ao longo desse ano e meio de pandemia, eu pude ficar em trabalho remoto. As poucas vezes que eu vim até a Unicamp foram vezes rápidas, pontuais. Logo que eu tomei a segunda dose da vacina, completou-se o período necessário, eu entrei com todos os pedidos para o retorno ao trabalho presencial junto ao nosso GT de crise. Aí eu cheguei. Estava felizinha, mas as horas foram passando e o movimento não aconteceu. O dia inteiro passou e eu vi 2 pares de olhos e nenhum sorria. E a propósito dos sorrisos, eles fazem muita falta, mesmo quando eles estão debaixo da máscara. Há 2 anos essa sala aqui não vê ninguém que já viu tantos suores, tantas criações, tantos espetáculos, tanto público, e não, há 2 anos ela não navega, ela está parada num lago, um lago sem correnteza, que pra gente do Lume é muito triste. E eu creio que assim como eu, todos os alunos de pós-graduação passaram pelos mesmos sentimentos, de que não tinha nenhuma luz no final do túnel, e de que essas águas nunca vão ficar mais fáceis de navegar. Entretanto, conforme eu fui vendo a vacinação avançando, conforme eu pude ver as pessoas ao meu redor, especialmente os amigos, os familiares e mais recentemente eu, recebendo as suas doses de vacina, cada vez mais eu senti que as coisas iriam melhorar um pouco. Agora, a gente está querendo navegar de novo por muitos rios. Eu acho que como aluna, principalmente da pós-graduação, a vivência ela é muito importante, a troca de ideias, e isso é uma coisa que eu estou bastante ansiosa para o retorno. Os encontros virtuais eles são muito legais, né? A gente consegue suprir algumas coisas, mas a gente viu, acho que nesses quase 2 anos, né, de trabalho remoto, que a presença ela é tão importante quanto um bom trabalho.
né, o dia a dia, o cafezinho com os colegas, eu acho que isso é primordial. Eu não vejo a hora de a gente estar voltando para o presencial. Eu não vejo a hora de chegar no IA e ouvir aqueles violinos nos corredores, ouvir as flautas nos corredores, ouvir o pessoal treinando o seu canto pelas salas do IA, de chegar no prédio e já de longe ouvir aquela sonoridade que já me faz sentir em casa. E eu não vejo a hora de ver tudo isso aqui cheio de gente. Eu espero que daqui pra frente as coisas melhorem, que as pessoas se vacinem, porque é muito importante. E em breve espero poder estar na Unicamp com segurança. E essa volta, essa travessia para a volta, traz as suas estranhezas, mas traz também o reencontro. O que é ser uma comunidade de novo? O que é ser um coletivo de novo? E por isso eu desejo que a gente faça essa travessia em comunidade, nos apoiando, nos alimentando da abertura necessária para vivenciar o novo. Novo, nada normal. Exu Elebaragô, abre os caminhos da gente. Exu Elebaragô, luz para todos presentes. Exu Elebaragô, abre os caminhos da gente. Exu Elebaragô, luz para todos presentes. Exu Elebara, Agô Elebara, Exu Elebaragô, Agô Elebara, Exu Elebara, Exu Elebaragô, Exu Elebaragô, abre os caminhos da gente. Exu Elebaragô, luz para todos presentes. Exu Elebara, Agô Elebara, Exu Elebaragô, Agô Elebara, Exu Elebara, Exu Elebaragô. Licença. Seu Ogum da estrada, seu Ogum beira-mar, seu Ogum da estrada, seu Ogum beira-mar. Com licença, com licença, na fé de Zambi seus filhos vão caminhar. Com licença, com licença, na fé de Zambi seus filhos vão caminhar. Seu Ogum da estrada, seu Ogum beira-mar, seu Ogum da estrada, seu Ogum beira-mar,
seu Ogum da estrada, seu Ogum beira-mar, seu Ogum da estrada, seu Ogum beira-mar. Com licença, com licença, na fé de Zambi, seus filhos vão caminhar. Com licença, com licença, na fé de Zambi, seus filhos vão caminhar. Na fé de Zambi, seus filhos vão caminhar. Na fé de Zambi, seus filhos vão caminhar. Muito obrigado. Forte e emocionante ver e ouvir esses relatos. Forte e emocionante ver a abertura dessa roda. Roda de conversa. Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Silvia Santiago, eu sou professora da Faculdade de Ciências Médicas e farei, com a compreensão e boa vontade de vocês, a condução dessa roda de conversa, tão lindamente, de forma tão emocionante, né, aberta pelo Otis Selimani Remani. Muito grata. Para os deficientes visuais, faço a descrição da minha pessoa. Eu sou uma mulher negra, em torno de 60 anos, de baixa estatura, negra, e aqui nesse final de tarde lindo, na Praça da Paz da Unicamp, muito verde, muito cheirosa, e estamos aqui em torno de 30 pessoas. 30 pessoas devidamente testadas, vacinadas de maneira completa, com distanciamento adequado e todos com o uso de máscara. Boa tarde a todos e todas. Hoje estamos aqui reunidos para ouvir e celebrar histórias. Histórias que atravessaram nossas vidas nesse último ano e meio, desde o início da pandemia, que nos invadiram sem aviso prévio e sem planejamento. As histórias que acabamos de assistir nos lembram como será importante a escuta e o cuidado entre nós, nos escutarmos mutuamente. Nesse momento de reencontro, de retomada ou de uma reinvenção no trabalho da Unicamp. Não somos mais as mesmas pessoas, não é? Interrompemos nossas vidas como as que conhecíamos em março de 2020. E agora enfrentaremos juntos situações novas e desconhecidas que farão parte desse processo de retomada das atividades presenciais. Situações novas, desconhecidas e que nos colocam diante de questões muito concretas, que nos pedem sensibilidade, conhecimento e atenção nesse retorno aos campi. Precisamos construir muita coisa juntos e num processo contínuo. Como sabemos, nossas atividades na pandemia mudaram em cada um dos campi, mas não paramos. Funcionários e pesquisadores da área da saúde estiveram na linha de frente do combate à Covid. A preocupação em providenciar alimentação, moradia, suprimentos essenciais mobilizou muitos de nós a continuar presentes em nossos espaços, ainda num tempo de incerteza do acesso a medicamentos, tratamentos eficazes e a vacina. As atividades essenciais dos nossos profissionais de TI permitiram que as aulas remotas pudessem se organizar e o ano letivo não parar. Honrando seu compromisso público, a Unicamp se uniu e se multiplicou em diversas ações de voluntariado, de forças-tarefa, de pesquisa e atendimento na área da saúde,
de comunicação e informação qualificada, de intervenções no debate público, de atuação direta junto aos povos tradicionais e grupos negligenciados. Manifestamos nosso profundo respeito por todo o trabalho feito, tanto presencial quanto remoto. Quero destacar o nosso papel no combate à Covid no interior do Sistema Único de Saúde, do qual fazemos parte. O SUS, que apesar de combalido pela falta de recursos, pôde mostrar sua competência, eficácia e compromisso com a sociedade. Ele não nos abandonou, não abandonou a sociedade brasileira. A pandemia também evidenciou as desigualdades de condições de vida, de saúde e de alimentação em nosso país, exigindo que as universidades públicas se fizessem presentes em diversas frentes. As universidades públicas não se intimidaram frente à nova situação e honraram seu papel, mostrando sua relevância na sociedade. Orgulho de sermos servidores e servidoras públicos. Entre as quase 600 mil mortes que sofremos em nosso país, temos vivido diariamente as experiências do medo, da insegurança, da dor e do luto. Não podemos ignorar o sofrimento que se fez e se faz presente em nossas vidas. Muitas vezes somos tomados por um forte sentimento de impotência, mas também de força, de esperança, graças às ações de solidariedade e da mobilização dos conhecimentos que definem a própria razão de ser das universidades públicas no Brasil. Mas ainda há uma dimensão política a ser considerada no nosso retorno gradual das atividades nos campi. A defesa da universidade pública e de qualidade. Ela ganha cada vez mais importância para a sociedade como instância de defesa da democracia e dos direitos humanos e de indivíduos e comunidades vulnerabilizadas que esperam muito de nossas ações. Que sejamos fortes para representar e ajudar a sociedade brasileira como desejamos. Hoje, vamos ouvir essas histórias de pessoas como nós que estão aqui hoje e que se dedicaram muito ao longo dessa pandemia. Pessoas da universidade que hoje vão mostrar um pouco daquilo que sentiram, viveram e fizeram para a sociedade brasileira. Eu gostaria de convidar, primeiramente, o Joaquim Graciano, enfermeiro do Hospital de Clínicas da Unicamp, a compartilhar conosco a sua história. Olá, Joaquim, fique à vontade. Aqui. Bom, boa tarde a todos. Eu não posso tirar aqui? Boa tarde a todos. Eu me sinto muito honrado estar aqui representando o Hospital das Clínicas, o pessoal que ficou na linha de frente. E triste, porque, por fim, eu acho que perdemos muito das batalhas nesse país, quando os profissionais da saúde têm na sua formação salvar vidas. E quando vemos aí no país mais de 580 mil mortos, é muito triste para a nossa comunidade. E entre eles, muitos dos nossos pares. Na luta, na linha de frente, se foi nesse momento. Foi marcante, quando eu falo aqui da universidade, o dia 13 de março, quando, numa atitude heróica, de respeito com a comunidade, o nosso reitor fechou a universidade, sendo pioneiro, né, com o apoio de todos os nossos infectologistas. Isso foi uma medida exemplar
que na área da saúde repercutiu muito o respeito com os cidadãos. Mas, por outro lado, foi grandes preocupações, porque nós precisávamos dos profissionais e muitas mães dependiam de suporte aqui da creche, né? A maioria dos nossos funcionários lá são mulheres, das escolas, mas é lógico que era uma atitude que fazia necessário. A experiência dentro da pandemia, não tenho muito que... sucesso, muitas felicidades, não. Acho que tudo que nós fizemos foi pouco, né? E o que sobrou foi muita tristeza dentro do nosso corpo de trabalho. Pois, eu estou muito nervoso, viu, gente? Me perdoe aí. Mas no contexto da gestão, nós sabíamos da importância do Hospital das Clínicas. Eu estou falando mais do Hospital das Clínicas, apesar que toda a área da saúde esteve envolvida. Eu sabia da importância do Hospital das Clínicas dentro do contexto de saúde na nossa região, né? Um hospital terciário que, com certeza, ia ter ampla demanda. Eu, como coordenador da unidade de internação, a unidade de internação do Hospital das Clínicas contém 300 leitos e, com o advento da Covid, absorvia ainda mais 10 leitos de UTI. Eu tinha, no início da pandemia, 590 funcionários, todos com muito medo, temor, vendo o que estava acontecendo no mundo, e ainda a mídia dando aquela ênfase que vocês sabem muito bem, né? Então, tivemos do gerente superior do hospital grande apoio, doutor Antônio, Eliette, diretora do departamento. Então, o que nós fizemos nessa situação? Primeira coisa, que eu acredito nessa situação de crise, seguindo muito o exemplo de quando eu estava servindo o Exército, a gente tem que respeitar comandos, né? Então, o Serviço de Epidemiologia, o CCH, desenvolveram muitos protocolos. A primeira coisa que nós fizemos é passar o conhecimento, porque o povo que tem medo, um funcionário com medo, não produz, estava estático e não sabia o que tinha por vir. Nesse contexto, destacou aí uma pessoa maravilhosa, não sou de ficar aí puxando, desculpa a expressão, mas a professora Maria Luísa estava à frente, na época da epidemiologia, viramos noites, vários protocolos aconteceram, né? E o que nós tentamos fazer, naquela situação de tanta incerteza e insegurança, eu acho que nesse ambiente universitário, nós precisamos trabalhar com evidência. Então, faça cumprir os protocolos. Foi isso que eu fiz, determinamos para os meus supervisores, enfermeiros, o protocolo está aí, vamos seguir os protocolos. Tá? Então, esse foi o foco, eu acho que foi a importância, e que eu deixo aqui hoje, que eu imagino, reabrir a universidade, muita gente tem medos, né? Mas eu acho que tem que seguir a evidência científica, seguir rigorosamente os protocolos. Nós tínhamos clareza que, um exemplo, morria mais gente na área da saúde, na desparamentação. Então, nós tínhamos todos os EPIs, mas muitos colegas nossos morreram no mundo na hora de tirar o EPI. Então, foi o foco, os treinamentos em cima disso. Tivemos também vários aprendizados, pontos positivos. Uma da situação foi citada aqui, a aproximação da universidade, Instituto de Biologia, de Química, no processo de exames. Então, eu acho que foi algo muito importante nesse momento. Parceiros que ajudaram o hospital naquele momento de crise, inclusive com doações, numa situação difícil que nós passávamos, até não por falta de dinheiro, mas que é uma situação cruel do hospital, mas sim, porque não encontrava vários materiais de segurança, então tivemos várias doações, e até mimo, numa situação difícil que estava a equipe, ganhamos lá alguns mimos, como lanche do McDonald's, flores, que ajudou muito nesse restabelecimento. Por fim, a pandemia não acabou, e apesar das cicatrizes que ficaram, onde tivemos perda de entes queridos, eu, várias noites, ajoelhei e pedi para Deus que protegesse a minha equipe, porque a situação era difícil. E, infelizmente, na minha equipe eu tive a perda de 2 profissionais. No momento que todos lutavam muito,
Isso foi muito marcante. Foi um choque para a equipe, porque nós não acreditávamos. A maioria da equipe, apesar de tudo que estava vendo, enquanto não vimos um colega que fez o diagnóstico 3 dias depois, com 42 anos, e a óbito. Aí foi um momento chocante, difícil de reverter e trazer o grupo para junto, para continuar, porque a gente tinha muito o que fazer ainda. Era agosto de 2020, meio à pandemia. Então, gente, agradeço por esse momento, por esse espaço. A área da saúde hoje está muito mais tranquila. Nós estamos hoje na unidade de internação com 20 pacientes internados, né? Há muitas cicatrizes, um pessoal machucado, cansado. Tivemos aí, no decorrer da pandemia, a saída por demissões de 200 funcionários. Isso também foi um agravante, né? Espero aí reposição. Mas hoje o pessoal trabalha com muitas horas extras, está um pouco cansado, mas ainda a fim de salvar vidas, de fazer tudo pela vida. Muito obrigado. Obrigada, Joaquim. Parabéns. Parabéns pelo seu trabalho. Eu convido agora a doutora Aline Vigani, médica infectologista do Hospital de Clínicas da Unicamp. Muito grata, Aline. Eu sei que a Luísa, eu estamos muito emocionadas de ter a Aline aqui, porque participamos da formação dela e hoje é um orgulho estar aqui com uma médica tão destacada. Prazer, Aline. Obrigada. Eu vou ficar de costas, vocês me perdoem. Eu agradeço profundamente a oportunidade de vir aqui partilhar com vocês algumas coisas. Alguns sentimentos, eu vou me estender um pouco e eu peço perdão por isso. Mas quando me convidaram, eu falei que era um assunto muito delicado para mim, na introspecção de escrever tudo isso. Enfim, mas eu preciso partilhar isso com vocês. Eu acho que é necessário para que a gente possa lembrar um pouquinho de cada um de nós, que as experiências foram tão diferentes. Era isso que passava pela minha cabeça. Mas vamos lá. Ainda aluna do 1º ano de medicina, assistia a um filme em certas cenas violentas ou de sofrimento. Eu fechava os olhos e as pessoas me diziam: isso não é real, não há motivo para fugir. Não era real naquele filme, mas foi real em algum lugar. Ontem será real em algum lugar amanhã. É uma mentira que não é mentira. Da encenação era possível fugir, da realidade não. A realidade penetra no ser humano pelos olhos, pelas narinas, pelos ouvidos, pelos poros, e atinge o coração, o cérebro, os pulmões. E a realidade se mostrou assustadora no último ano e meio, passando como um furacão por tantos e levando consigo tantos outros, deixando um amontoado de recordações e subtrações que nos rondam, que ainda olhamos com desconfiança, medo e dor. Esse furacão que ainda nos ronda, nos ameaça, nos atinge com períodos de maior e menor intensidade. Esse furacão ainda é uma força que machuca nos seus rastros e movimentos. Essa é uma história triste, muito triste, e assim será sempre, por todos os Paulos, Pedros, Josés, Marias e Clarices que se foram levados na solidão, com despedidas em uma última chamada pelo celular. Clarice, 33 anos, liga para o marido para se despedir antes de ser entubada. E os profissionais da saúde se retiram do quarto para que ela tenha privacidade no seu diálogo. Maria, 45 anos, ao ser informada que precisaria ser entubada, chama pelos filhos que não estão ali e as mãos tremem no limite do desespero. Marcos, 38 anos, antes de ser entubado, chora e diz que não vai sobreviver. O adeus na distância. Essa é uma história triste por todo o medo que nos cercou, aprisionou e desequilibrou, por todo o cansaço e esforço de tantos, por muitos questionamentos, por tantas dúvidas e incertezas, por todo isolamento desolador, por tantas marcas visíveis e invisíveis. Essa é uma história de pontes construídas. Os profissionais da saúde, exercendo o cuidado do outro, eram o único contato humano de tantos isolados, levando e trazendo informações por telefones, corredores, salas de espera e saguões. Notícias de melhoras, de piora, de óbitos. Notícias da vida que continuava apreensiva lá fora, que respirava com dificuldade aqui dentro. Pontes que, ao serem cruzadas no encontro distante, deixavam lágrimas pela intensidade da esperança
e da desesperança. Essa é uma história de motivações. Entrei em um quarto de um senhor com Covid, ele estava jantando e disse: cheguei em uma péssima hora, o senhor está jantando. Ao que ele respondeu: cada hora que vocês vêm aqui é uma bênção, é um agradecimento por tudo que vocês fazem. E tudo que vi foi um sorriso largo vindo dele. Eles talvez não saibam, mas estão nos salvando de todas as dúvidas, de todos os medos, de todo o cansaço. Estão nos explicando por que estamos ali e por que vamos voltar sempre. Estão nos dizendo por que escolhemos não só a área da saúde, mas a área do humano. Estão nos demonstrando que salvamos uns aos outros. E salvar não é somente vida e morte, mas sobre como vivemos e o que nos comove e move. E para aquele sorriso largo, o nosso agradecimento. Essa é uma história de cuidado. Se a violência pode ser explícita ou sorrateira, traiçoeira, o abraço pode ser sutil, anônimo, múltiplo, único e invisível aos sentidos, mas não ao sentido. E foram os profissionais da saúde que cuidaram dos doentes e cuidaram um dos outros. Foi para você, meu amigo profissional da saúde, que olhei em um momento de dúvida, que disse bom descanso depois de 12 horas de plantão, que lancei um olhar tímido de agradecimento por estar ali. Foi para você, meu amigo profissional da saúde, que desabafei, que senti uma enorme gratidão por vê-lo chegar para um plantão em uma noite de domingo, já com olhos cansados. Foram para você minhas palavras e meus silêncios. Foi para você que eu sorri tímida. Foi você que admirei como profissional e pessoa. Foi você que fez da sua humanidade seu mais forte refrão. É o seu apoio que nos cura de uma loucura qualquer. E entre tantas lembranças, vocês são o significado. E nunca precisamos tanto um do outro. Uma mão trêmula, no limite do medo, da dor, e uma outra mão se sobrepõe àquele tremor. Havia luvas, mas o tremor cessou. Todos nós, em diferentes graus, somos a mão que ora treme e a mão que ora se sobrepõe. Essa é uma história de dualidade, entre a certeza e a dúvida, entre a força e a dor, entre a coragem e o tremor. O conhecimento e a escuridão. Passos intermináveis e estagnação, entre o olhar reto e uma lágrima escondida, entre conseguir e tentar, entre decidir e clamar. E éramos nós, fomos tudo, somos tudo, apesar de tudo. Essa é uma história de adultos e crianças. E nós, que estávamos na maturidade, voltamos à infância, voltamos a ver o mundo com um ar de incredulidade e incompreensão. Nossos desejos mais simples e ingênuos, frustrados dia a dia, proibidos. Voltamos a lidar com o desconhecido, com medo, aquele medo que oscila entre fantasmas e realidade. Olhos assustados, experiências intensas demais na sua força acachapante, incompreensíveis nos seus significados mais amplos. Aquelas experiências que só o tempo responderá o que engrandece e o que esmaga dias afora. Choramos de frustração, choramos de dor. Tivemos vontade de chutar a parede. Eu tive. Sentimos a alegria da vida. E uma nova maturidade emergiu dessa criança que já foi adulta. Dessa criança que tentou crescer a despeito de um mundo que dizia não. De um mundo que assustava nas suas mais profundas verdades, mentiras, dores e alegrias. Essa é a história de um tempo. Tempo de ameaça, tempo de morte solitária, de morte do adeus, do abraço. O tempo da máscara, do isolamento, da ausência, da sobrecarga do sistema de saúde. O tempo da ciência, do cansaço, da falência, da falta de oxigênio, da vacina. O tempo subtraindo e adicionando o mensurável e o imensurável. E a simultaneidade do passado, do presente e do futuro a espremer nossos passos, nossos braços, nossos mortos, nossos vivos, nossa arte de viver e nosso viver da arte. E a vida indo com jeito ou sem jeito, de qualquer jeito, ontem, hoje e amanhã, espremidos em um mesmo dia interminável. Essa é uma história de cicatrizes. Tem cenas na vida que você vai presenciar e talvez vivenciar. No exato momento em que acontece, você sabe que jamais vai esquecer. A imagem, o sentimento. Essas imagens são aquelas que, mesmo não conseguindo entender ou explicar, vão estar pelo resto da vida, a despeito de todos os ruídos e silêncios. Essa é a história de um micro-organismo nos fechando, nos asfixiando o viver e o morrer. Essa é uma história de medo, desespero e esperança. Medo é um sentimento que flerta com a imaginação. Não temos medo do que acontece,
mas do que pode acontecer. Desespero é quando o medo aconteceu ou acontece. E o medo, no nosso momento atual, enquanto país, vai sendo substituído pelo desespero. Tínhamos medo das projeções matemáticas. Hoje nos desesperamos pelos quase 600 mil mortos. Tínhamos medo da sobrecarga do sistema de saúde e da falta de respiradores e nos desesperamos com a falta de oxigênio. A esperança é essencial. Se não estiver presente, é quase não viver. Sua ausência é aquele pequeno espaço em branco entre a última letra e o ponto final. Procuramos a esperança em todas as possibilidades, em todos os cantos do mundo. Essa é uma história sobre o desejo de voltar. Voltar para um abraço, voltar para o que é familiar, voltar para as conversas com mesinhas, voltar para a ausência de angústia, voltar ao comum, voltar onde não há tanto medo, voltar para se sentir tão imortal como os mortais. Voltar para as reclamações tolas, voltar para o conhecido, voltar para onde cada passo é tão seguro e tão conhecido. Voltar para onde, mesmo o inseguro e o desconhecido, são ao menos previsíveis. Voltar para deixar de ver a solidão como substantivo concreto. Milton Nascimento cantou para o mundo inteiro. Quem cala sobre teu corpo, consente na sua morte. Mas ele também cantou, pois seja o que vier, venha o que vier, qualquer dia, amigo, eu volto. O nosso olhar de hoje é um olhar que se deixou chorar por tantos olhares de ontem, hoje e amanhã. Que a história futura seja construída com generosidade, com paixão e apreço pela vida de todos. E que nos lembremos de que, em relação ao outro, cada ser humano é mais parecido do que percebe e mais diferente do que compreende. Essa é uma história sobre vencer, quando vencer significa lutar para diminuir a tragédia humana. Essa é a música de um tempo, por Ivan Lins. Vocês podem imaginar Elis Regina ou Ivan Lins cantando, mas no caso sou eu falando. No novo tempo, apesar dos castigos, estamos crescidos, estamos atentos, estamos mais vivos para nos socorrer. No novo tempo, apesar dos perigos, da força mais bruta, da noite que assusta, estamos na luta para sobreviver. Para que nossa esperança seja mais que a vingança, seja sempre um caminho que se deixa de herança. No novo tempo, apesar dos castigos, de toda fadiga, de toda injustiça, estamos na briga para nos socorrer. No novo tempo, apesar dos perigos, de todos os pecados, de todos os enganos, estamos marcados para sobreviver. No novo tempo, apesar dos castigos, estamos em cena, estamos nas ruas, quebrando as algemas para nos socorrer. No novo tempo, apesar dos perigos, a gente se encontra cantando na praça, fazendo pirraça. Agradeço a toda a comunidade da Unicamp. Obrigada. Viva, Aline! Muito grata, muito emocionante. A gente não trata só de técnica na medicina, né? Nós somos alma também e sofremos muito. Quero chamar o querido Arlindo Baré para que fale um pouco sobre sua experiência. Olá, boa noite. Eu sou Arlindo Baré, estudante indígena de engenharia elétrica. Eu estou aqui muito feliz. Vou tentar trazer um pouco, uma narrativa um pouco mais geral sobre o que eu senti, né, dentro do pensamento, eu diria, coletivo, daquilo que a gente vivenciou nesse tempo de pandemia. Eu fiz um texto aqui, eu vou fazer a leitura desse texto. Espero poder, né, trazer um pouco o sentimento dos estudantes de graduação, não só da Unicamp, mas de todo o Brasil. Mas primeiro eu quero me apresentar para os deficientes visuais. Eu sou indígena, tenho 1,70 de altura, eu tenho cabelo liso, né, olhinhos fechados, biotipo de indígena, né, colocado, né, para, eu diria assim, na narrativa do colonizador. O meu texto diz assim: a pandemia da Covid-19, popularmente conhecido como novo coronavírus, uma pandemia de escala global que assolou milhões de pessoas por todo o mundo. Só no Brasil, ceifou a vida de mais de 600 mil pessoas, ou quase chegando a 600 mil pessoas, repercutindo no âmbito médico e setores da saúde e, de forma geral,
em todos os demais aspectos da nossa sociedade, dentre elas sociais, econômicos, políticos, culturais, históricos, sem precedente na história recente das epidemias. Partindo-se da perspectiva teórica de que as enfermidades são fenômenos, a um só tempo, biológicos e sociais, construídos historicamente mediante complexos processos de negociação, disputas e produção de consensos. Compreender e responder parcialmente aos desafios colocados pela pandemia nos motiva a estar em constante diálogo. O ponto crucial para o retorno das atividades presenciais é a manutenção da saúde de nossa comunidade, estabelecendo diretrizes básicas que devem ser seguidas, mas as peculiaridades de cada unidade de ensino e pesquisa devem ser levadas em consideração, demandando ajustes e adaptação às diferentes realidades. O professor José Luiz Proença Modena, virologista e coordenador do Laboratório de Estudos de Vírus Emergente da Universidade Estadual de Campinas, disse uma frase que não me sai da cabeça até hoje. Ele diz assim: o coronavírus levou as pessoas a tirar a generosidade da gaveta e a reduzir a competitividade. Neste contexto, estudantes de graduação em todo o Brasil foram afetados pela pandemia. Universidades e departamentos acadêmicos e cursos universitários tiveram que se adequar para reduzir danos pedagógicos e riscos à saúde pública. Em todo o mundo, os sistemas educacionais também foram afetados. Mais de 150 países produziu fechamento generalizado de instituições de ensino, como escolas, faculdades e universidades, segundo a Unesco 2020-A. Muitas IES fizeram adaptações para o ensino utilizando recursos online de modo não planejado, desconsiderando aspectos importantes da realidade dos estudantes e professores. Todavia, é preciso considerar investimentos públicos em infraestrutura e segurança digital, além de garantia de acesso a todos os estudantes com segmentos da maior parte das atividades. Relatos sobre a alta quantidade de estudantes excluídos no acesso online pela falta de computadores e de acesso à internet, bem como sobre a falta de condições adequadas para os estudos nas residências e a cronificação da situação socioeconômica das famílias brasileiras, destacam a dimensão e a complexidade do problema. Portanto, todas as experiências vividas e vivenciadas em tempos de pandemia nos levam a reflexão importante: como pluriversalizar a universidade, considerando novos corpos para se tornar um reflexo da sociedade, pois o limite do nosso território é a nossa consciência. Muito obrigado. Obrigada, Arlindo. Muito obrigada. Eu chamo agora a Maria Augusta Ramalho, responsável pela Câmara de Mediação e Ações Colaborativas da Unicamp. Muito obrigada, Guga, por vir aqui partilhar conosco. Boa noite a todos e a todas. É uma emoção muito grande estar aqui. Eu sou funcionária da Unicamp desde 87 e esse ano, um ano e meio, foi realmente um marco na minha vida. Eu vou ler um pouquinho aqui do que eu passei nesse tempo, de maneira bem simples. Em meados de março de 2020, quando paralisamos as atividades presenciais na Unicamp, ficando em atendimento presencial apenas as atividades essenciais e as da área da saúde, fui tomada por uma sensação de pavor e insegurança diante do desconhecido. Medo do vírus, medo de sair de casa, medo de ver pessoas queridas adoecerem, medo de tudo. Tentei driblar a minha razão dizendo para mim mesma que tudo voltaria ao normal em no máximo 15 dias, apesar de saber que não seria assim. Tantos planos para realizar, tantos projetos em andamento. Será que ainda seria possível realizar tudo o que sonhava, tanto no âmbito pessoal como no profissional? Será que o vírus me atingiria, ou a minha família, amigos queridos? Um mar de incertezas tomou conta dos meus pensamentos.
A única certeza que eu tinha era que precisava me adaptar rapidamente ao trabalho remoto, porque as demandas chegavam. Justo eu, que sempre fui extremamente sociável, sempre gostei de olhar nos olhos das pessoas, tomar um cafezinho nas reuniões, fora delas, agora me via entre as 4 paredes do escritório da minha casa, fazendo com que a Unicamp invadisse a minha casa e a minha casa invadisse o trabalho. Bem, isso implicou em adaptar o escritório de casa, fazendo dele uma extensão da universidade. Medo da internet não dar conta, alterei o plano de internet, deixei o computador mais rápido. Depois a cadeira do escritório, que até então era tão pouco usada, passou a ser usada diariamente, e mais que diariamente, o dia inteiro. Percebi que me dava dores nas costas e assim troquei a cadeira. Mas nada se parecia com a minha sala na Unicamp. Então percebi que desde que entrei na universidade, sempre tive um vaso com flores em cima da mesa. Pois bem, providenciei as flores. Enfim, o ambiente estava perfeito, mas apesar das inúmeras reuniões e atendimentos online, faltava alguma coisa. Descobri que faltava o aperto de mão, o abraço, o sentir a presença física do outro. Muito trabalho remoto durante a pandemia, reuniões que acabavam e já emendavam com outras, por conta de não haver necessidade de deslocamento físico. Saudades dos amigos que fiz na universidade, saudade da minha sala de trabalho, saudade de me arrumar para ir trabalhar, saudade da Unicamp que tanto gosto, saudade de caminhar pela universidade, ouvindo o canto dos pássaros, tudo virou nostalgia. O tempo passou e foi possível retomar o trabalho presencial, após testagem de PCR e vídeos sobre a pandemia. Que alegria, ou melhor, que euforia poder voltar, mesmo que em dias alternados, para a universidade. Quase a mesma ansiedade do primeiro dia de trabalho. Mas a alegria se transformou em tristeza, porque a Unicamp que eu encontrei não foi aquela que eu deixei. O calendário em cima da minha mesa estava na página de março de 2020. A universidade estava vazia e as pessoas que retornaram ao trabalho presencial estavam com muito medo e fechadas em suas salas. Eu também tinha medo, um misto de alegria, tristeza e medo. Pois bem, a situação da pandemia no estado de São Paulo, em Campinas, no país piorou e precisamos retroceder e voltar ao trabalho remoto. Novamente trabalhando remotamente, com o telefone e campainha tocando, latidos de cachorro, barulho de cortador de grama. Aliás, como corta-se grama cada dia de uma casa. Enfim, casa e trabalho se misturando. Acredito que essa tenha sido a trajetória de muitos servidores até aqui. O que esperar da retomada presencial agora? Sabemos que as pessoas estão mais fragilizadas do que em meados de 2020. Muitas perdas de pessoas queridas, muitas famílias atravessando o luto, o desemprego. Voltamos emocionalmente diferentes. Parar foi mais fácil do que retornar. Quando digo parar, me refiro a parar presencialmente, porque sabemos que os funcionários e docentes nunca pararam. A universidade nunca parou. Vamos redescobrir juntos a universidade no modo presencial. Tenho certeza que será difícil, mas acredito que, embora voltemos com feridas e perdas, também voltaremos com valores de vida renovados. Descobrimos o que realmente conta na vida. Estar com os amigos e poder desenvolver um trabalho para a comunidade é uma dessas descobertas. A retomada trará medos, inseguranças, receio de tudo que foi vivido nesse último ano, turbulento, mas também temos certezas. E uma das certezas é que a Unicamp nos espera de portas abertas para colorirmos e enchermos de vida cada canto dessa universidade novamente. Até porque ficou claro que sem docentes, funcionários e alunos, sem todos que dão duro aqui todos os dias, esse lugar não passa de uma simples construção. Contaremos com a ajuda de todos que acordam todas as manhãs para vir aqui trabalhar, que de alguma forma contribuem para a Unicamp ser um lugar tão acolhedor, a segunda casa de cada um de nós. A nossa parada doeu, mas esse recomeço vai curar. Juntos, uns amparando os outros, voltaremos a sorrir. Muito obrigada. Obrigada, Guga. Eu quero chamar agora o André Citrone Palma, aluno de pós-graduação da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, para compartilhar a sua história em nossa roda de conversa. Muito grata, André. Boa noite a todos. Queria agradecer o convite.
É uma honra mesmo estar aqui representando os milhares de estudantes de pós-graduação que compõem a universidade. Então eu fiz um texto endereçado aos meus colegas pós-graduandas e pós-graduandos. 18 meses depois, seguimos enfrentando o maior desafio sanitário de nossa geração. A pandemia da Covid-19 nos afetou em diversos âmbitos como nenhum de nós poderia imaginar. Desde março de 2020, quando a Unicamp interrompeu grande parte de suas atividades presenciais, experimentamos o medo, a solidão, a descrença e a dúvida. Passamos a viver com um distanciamento social. Trabalhamos, ensinamos e aprendemos remotamente. Assistimos ao aumento astronômico de número de casos, o caos na saúde, os impactos econômicos e a inabilidade política. Aquele que já era o maior desafio sanitário da nossa geração se tornou também o maior desafio humanitário de nosso tempo. Muitos de nós tiveram seus projetos interrompidos, metodologias precisaram ser revistas, o temor no atraso de bolsas, que já é crônico, se intensificou, qualificações defesas no modelo online, vulnerabilidades sociais e econômicas se acentuaram dentre vários outros percalços. O modo de fazer ciência saiu do laboratório e ganhou nossa própria casa. Mas nesse desafio também, muitos fomos o que permanecemos dentro da universidade, deslocando nosso conhecimento e força de trabalho no enfrentamento direto desta pandemia. Inúmeros foram os estudantes de pós-graduação que interromperam suas atividades cotidianas para compor a força-tarefa da Unicamp, somando-se a trabalhadoras e trabalhadores, graduandos e docentes. Nesse sentido, quero aqui citar dois grupos que notadamente merecem o reconhecimento e respeito da comunidade universitária no dia de hoje. O primeiro grupo é composto por estudantes de mestrado e doutorado que contribuíram ativamente na construção de conhecimento relacionado à Covid. Diversas foram as frentes: compreensão de mecanismos imunes, aspectos virológicos, epidemiológicos, ensaios clínicos, métodos dos diagnósticos, equipamentos de proteção individual em saúde, aspectos econômicos e educacionais, dentre vários e vários outros campos do conhecimento. Foram estudantes da pós que tiveram um papel determinante no processamento de até 2.000 exames de RT-PCR por dia de amostras de pacientes de Campinas e de municípios de todo o estado de São Paulo. Esses colegas deram continuidade à excelência científica da Unicamp e certamente os frutos deste empenho ainda será colhido sob a forma de conhecimento, domínio tecnológico, artigos científicos e novos projetos de pesquisa. Já no segundo grupo, do qual orgulhosamente eu fiz parte no ano passado, destaco os residentes médicos e multiprofissionais. Sou médico formado por essa universidade e terminei a minha residência em infectologia em março desse ano. Essa categoria, embora não constitua por definição um programa de pós-graduação, merece com certeza ser citada em meus minutos de fala. Esse grupo foi e ainda é decisivo no atendimento direto aos pacientes com Covid-19. A verdadeira linha de frente. Desde as primeiras suspeitas clínicas, ainda em meados de fevereiro de 2020, nós estivemos na verdadeira linha de frente no atendimento em unidades de emergência, enfermarias e UTIs do complexo hospitalar da Unicamp. Queria destacar aqui dois momentos: março de 2021, um plantão no pronto-socorro onde não havia mais oxigênio para o paciente. Se chegasse mais um, não teria espaço para esse paciente. E queria destacar também o dia em que o Exército, os militares construíram tendas aqui em frente ao hospital para auxiliar no atendimento de vítimas, de pacientes não graves. Aquela tenda simbolizava a organização e ajustes do hospital, mas na verdade era um tsunami que iria chegar e a gente estava na praia sem boia, sem colete, sem armadura. Aquela era a sensação. Os residentes se somaram aos trabalhadores da saúde e viveram por meses o grande volume de pacientes, a demanda desenfreada de leito, a escassez de equipamentos, o desafio clínico, o medo do próprio adoecimento e o distanciamento de suas famílias. Tudo isso sem nunca fugir da responsabilidade do atendimento ao paciente e aos seus familiares. Um atendimento 100% SUS, cientificamente referenciado e de qualidade. Somos centenas e muitas vezes anônimos, mas este legado extrapola os muros da universidade e, juntamente com outras instituições públicas deste país, oferecemos soluções para a crise sanitária e contribuímos para a superação das dificuldades que nos foi imposta. Hoje é dia de iluminar novamente o campus e celebrar a retomada da vida e do convívio na Unicamp. Celebrar não esquecendo o número inaceitável de pelo menos 586.882 vidas perdidas na pandemia. Celebrar com responsabilidade,
celebrar olhando para o futuro, visando resgatar o papel da universidade na sociedade. Enquanto pós-graduandos, é nosso dever levar a luz do conhecimento para além dos muros da Unicamp. Olhar apenas nossos próprios projetos de pesquisa não basta mais. Mais do que nunca, precisamos iluminar a sociedade na qual estamos inseridos. Assistimos durante a pandemia diversos ataques diretos e cotidianos à ciência, à democracia, à dignidade humana, à vida, ao livre pensar e ao bem público. Todos os pilares mestres da academia foram atingidos por uma onda fanática, irracional e odiosa. Experimentamos muito perto de nós a indiferença pelo outro e o desprezo pela vida. Julgo essa reflexão fundamental. Os mais de 17.500 estudantes de pós-graduação já são um presente, mas também o futuro científico e acadêmico do país. E desde agora devemos assumir a responsabilidade deste papel junto à universidade e à sociedade, mas sem nunca perder a alegria e a ternura, porque isso eles odeiam. Que este momento contribua para levar luz e aquecer os corações das famílias das vítimas dessa pandemia. Que o novo iluminar da universidade contribua para que nossa sociedade saia das trevas. Hoje é dia de celebrar a vida, de celebrar a ciência, a universidade pública e a Unicamp. Muito obrigado. Muito obrigada, André. Eu gostaria de solicitar aos nossos convidados para a roda um pouquinho mais de celeridade. O pessoal da organização teme pela nossa audiência, de não conseguirmos manter a todos. Mas vamos seguindo nesses depoimentos muito emocionantes. Chamo agora o Washington Almeida Silva, funcionário terceirizado da Unicamp. Washington está? Ah, lá vem o Washington. Muito obrigada, Washington, por sua presença. Boa noite a todos. Bom, pessoal, meu nome é Washington Fernando, sou supervisor operacional da empresa Qualitec, responsável pelos controladores de acesso do campus. Vim aqui falando um pouquinho para vocês sobre o que passamos nesses momentos de insegurança e medo na pandemia nos trouxe. No início, não sabíamos muito bem com o que estávamos lidando. Minha equipe não fugiu do fronte. Não estavam imunizados, seguindo, trabalhando e se adequando aos procedimentos sanitários que a universidade adotou. Também quero agradecer, desde já quero agradecer a todos os profissionais das empresas terceirizadas, que não deixaram suas atividades, mantendo a segurança, a limpeza e o cuidado com o meio ambiente ao longo da pandemia. Também quero agradecer aos meus profissionais de segurança do campus, que sofreram ao mesmo problema que sofrimos, mas mesmo assim perseveraram, manteram o trabalho e assim se adequando. Também quero agradecer a todos os funcionários do HC, que mesmo com a pandemia nos acolheram e nos ajudaram em vários momentos tristes. Bom, pessoal, não foi fácil. Perdemos muitas pessoas que amávamos. E aqui deixo meu sentimento a todos. Hoje, se me perguntarem o que me faz diminuir meu medo, eu responderei que é saber que há futuro. Que se não todos, boa parte das pessoas que fazem da Unicamp um lugar fértil ao conhecimento. Dar essa retomada. Obrigado a todos e que Deus abençoe todos vocês. Força. Obrigado. Muito obrigada, Washington. Hoje sabemos que sem as empresas terceirizadas, o trabalho na universidade fica inviabilizado. Muito obrigada. Eu chamo agora a Lina Nakata, da Diretoria Geral de Administração, a DGA. Lina, muito obrigada por estar aqui conosco. Boa noite agora a todas e todos.
Eu queria primeiramente agradecer a honra de estar aqui com vocês todos, né, de estar podendo homenagear a todos aqueles que perderam familiares e entes queridos nessa pandemia, né? E eu também a honra de estar aqui representando todos os funcionários que trabalharam presencialmente durante esses 18 meses que não são da área da saúde, né? Eu trabalho na Diretoria-Geral de Administração na DGA, e por 1 ano e 2 meses eu trabalhei na SVC, que é a Secretaria de Vivência, onde tem a segurança, né, onde o nosso colega Washington acabou de falar também, né. São atividades de subsídio, né, são atividades invisíveis, né, que precisaram acontecer. Então, nós estivemos aqui, vivemos toda essa angústia que vários colegas relataram, ainda sem saber quais eram os protocolos, essa insegurança toda, mas todos esses profissionais ficaram aqui trabalhando, às vezes diariamente ou remotamente, para que a universidade não parasse, né? Para que a área da saúde pudesse continuar trabalhando, para que os profissionais de saúde pudessem atender a população e que o ensino remoto continuasse acontecendo e a universidade continuasse fazendo ensino, pesquisa e extensão com excelência. Então, são diversos órgãos, né? Eu não vou citar todos aqui, mas nós estamos falando de um número muito grande de profissionais, em torno de 1.000 pessoas estiveram aqui trabalhando presencialmente, né? Então, eu gostaria de agradecer a todos pelo trabalho, que acompanhamos aí a evolução dos protocolos, como o nosso colega do hospital disse, né? Num primeiro momento ainda sem saber, e recebemos também toda a orientação, isso nos deu muita segurança para estar aqui hoje, né? E a gente passou por esse período, conforme o conhecimento foi chegando, os protocolos foram se aperfeiçoando, isso foi nos dando segurança para trabalhar, né? Então, a gente foi passando aí uma evolução, né, durante toda a pandemia, assim como a área da saúde, esses profissionais todos, dos quais eu faço parte, nós vivemos isso também, mas não deixamos aí a universidade parar, né? E agora, também queria agradecer muito o SECOM também, né, que uma das coisas que nos apavoravam bastante, algo que talvez assuste quem está voltando, né, quando acontece um caso positivo no ambiente de trabalho, isso apavora todo mundo. Eu posso dizer, porque eu trabalhei presencialmente direto, né, na SVC, e isso tem sido feito com excelência na universidade, com todo o conhecimento que a universidade tem, né, e as ações são muito rápidas, isso dá bastante tranquilidade, né, e esse controle é feito com bastante segurança. Então, isso também foi dando tranquilidade conforme os meses foram passando, essa angústia e essa insegurança ela foi se dissipando, e hoje a gente está com muito mais segurança para estar trabalhando presencialmente aqui, né? Então, eu acho que hoje é um momento de comemorar, como vários falaram, né? Porque nós estamos aqui hoje, né? Nós vencemos essa pandemia naquilo que foi possível até agora, né? E estamos voltando numa condição muito melhor, né? Nós estamos com vacina, nós estamos com conhecimento adquirido, que nós não tínhamos no começo, né? E a gente está muito feliz de poder receber as pessoas de volta. Muitos falaram da tristeza de ver o campus voltar aqui, ver o campus vazio. Nós vivemos isso esses 18 meses, isso é muito triste, né? Então, a gente quer esperar essas pessoas para poder ver de novo este movimento no campus, né? Poder fazer as reuniões, ver as pessoas sem a tela na frente, né? Poder olhar o olho no olho, mas, claro, com toda a segurança, respeitando os protocolos, como as pessoas da saúde bem disseram, porque a gente ainda está num momento de pandemia. Muito obrigada a todos. Até mais. Obrigada, Alina. Eu chamo agora professora Débora Maza, professora da Faculdade de Educação. Muito obrigada, Débora, por vir partilhar conosco sua história. Bom, boa noite a todas as pessoas. Quando eu fui consultada sobre a possibilidade de falar como docente sobre o impacto da pandemia no trabalho acadêmico, aceitei, mas pensei. Falar sobre é falar de um lugar afastado, distanciado. É produzir o discurso competente, como diz Marilena Chauí. Preferi, então, fazer um relato íntimo, de experiência dos impactos da letal Covid no meu cotidiano pessoal, familiar e profissional. A primeira resolução que dispunha sobre a suspensão das atividades
foi de março de 2020, publicada para o período de 1 mês, com o intuito de preservar as atividades acadêmicas do primeiro semestre letivo de 2020. Naquele momento, registrávamos a primeira morte por Covid no Brasil. A resolução previa um programa emergencial para os cursos de graduação e pós-graduação, contando com a migração para atividades de educação mediada por tecnologias, buscando metodologias alternativas desenvolvidas de forma não presencial. As atividades presenciais deveriam ser retomadas após o período de restrição. Estávamos assustados com as notícias que vinham lá da China, da Europa Central, mas não tínhamos a menor ideia do tempo que essa resolução duraria e do tamanho do perigo que nos rondava. O presidente do Brasil fez, no mesmo mês, um pronunciamento em rede nacional de televisão e pediu o fim do isolamento, o retorno à normalidade, acusou a imprensa de espalhar pânico e disse que tudo não passava de uma gripinha. De lá para cá, as dinâmicas cotidianas nos espaços públicos e privados foram alteradas. Muitas instituições, empresas, prestadoras de serviços, pequenos e médios comerciantes, trabalhadores autônomos, passaram a operar prioritariamente de modo remoto. Nossas casas tiveram que se adaptar rapidamente e espaços antes reservados à convivência familiar se transformaram em salas de aula, gabinetes de trabalho individual, reuniões coletivas, lugar de orientação, defesas de dissertações e teses, seminários nacionais e internacionais. O ruído da aula remota do meu filho Guilherme, as entrevistas de trabalho da minha filha Carolina, colidiam com o trabalho e o barulho das minhas aulas. E o cachorro latia. O pacote da internet que nos atendia há 1 década não aguentou e tivemos que ampliá-lo várias vezes. Seguimos com problemas. As lidas domésticas produziram um efeito vazado nas obrigações do trabalho profissional. E rapidamente tivemos que aprender a conversar com plataformas digitais, pastas compartilhadas, pacotes de dados, arquivos nas nuvens, Meet, Zoom, Moodle, Facebook, Messenger, WhatsApp, Instagram, podcast, lives, streaming, YouTube, aplicativos bancários, invadiram nossos vocabulários, nossos celulares e nossas agendas. Tivemos que transformar nossas propostas de trabalho presenciais há décadas em atividades fragmentadas, que ocorrem de modo sincrônico, assíncrono e híbrido. Os celulares, os computadores, as câmeras não aguentaram. Tivemos que comprar equipamentos, trocar baterias, enfim. Desenhar fundo da imagem, calcular o ângulo da tela, arquitetar nossas casas, como se fossem espaços institucionais preparados para eventos de médio, pequeno e de grande porte. Enquanto isso, e até hoje, inúmeros trabalhadores e trabalhadoras permaneceram atuando fisicamente e se expondo e expondo sua rede de afetos ao contágio da Covid-19 por necessidade de sobrevivência. 1 ano depois, em março de 2021, a reitoria reafirmava as resoluções de enfrentamento à Covid que dispunham sobre as suspensões das atividades não essenciais no campo, em virtude da piora da pandemia, da alta dos casos, das internações, das mortes, do contágio, do afastamento social e dos dados que apontavam que 80% dos municípios brasileiros se encontravam na fase vermelha. A gripinha contava, naquele momento, com quase 3 milhões de mortes no mundo, sendo mais de 300 mil no Brasil. Hoje, 13 de setembro
contamos com cerca de 4.630.000 mortes, mais ou menos, no mundo, sendo 508.000, mais ou menos, no Brasil. Entretanto, avançamos nos dados sobre a vacinação, que nos sugerem, segundo dados dos consórcios dos municípios, que cerca de 34% da população no Brasil hoje e 70% da população no estado de São Paulo encontra-se vacinada com a primeira dose e cerca de 35% em São Paulo com o esquema vacinal completo. Perguntamo-nos: podemos voltar? Merecemos uma nova chance? Penso que sim, desde que respeitemos de modo resiliente o cuidado com o coletivo, o alargamento do bem-estar da maioria e o não apagamento do cenário trágico da pandemia e do abandono em que se encontra o povo brasileiro diante do descaso do governo federal atual. Temos uma sociedade imersa num clima de medo, desespero e pobreza, decorrente da presença do vírus, das muitas quarentenas e do terror com a necropolítica e a ausência de compaixão. A universidade, a educação, a formação humana precisam atuar de modo a destravar o exercício dos pequenos autoritarismos cotidianos de uma sociedade ditatorial. Precisamos denunciar a necropolítica de uma distopia autoritária. Precisamos construir pontes para que a mentalidade coletiva interdite o desvario de mentes pervertidas e neofascistas. Não podemos permitir que o luto pandêmico que se incrusta na psique coletiva desenhe um futuro social, político e econômico que acena para o deserto amazônico, o extermínio dos povos nativos, das periferias e a destruição planetária. A pandemia foi utilizada para instalar e replicar na psique coletiva o vírus político da doença antidemocrática. O vírus tem forma de corona, mas outros vírus têm forma humanas. Usam terno, gravata, cap e dragonas. É importante que nossas pesquisas, nosso trabalho e nossas aulas se prestem a identificar a escala da violência urbana, da miséria física e moral, que insistem em expandir tragédias humanas em meio a uma tragédia maior, que é a da pandemia. Nossa tarefa não é pequena, mas precisamos mais do que nunca do manejo responsável das instituições públicas, das políticas sociais, do SUS, dos pesquisadores, dos servidores e das servidoras públicas, das escolas, das universidades, dos estudantes, dos postos de saúde, dos jornalistas, dos médicos, dos agentes de saúde, dos intelectuais, destravando essa barbárie civilizatória. Será que podemos tentar? Obrigada. Muito grata, Débora, muito lindo. Eu passo agora a palavra à doutora Ana Carolina Maciel, coordenadora dos Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa da Unicamp. Prazer em ter a Ana hoje aqui, nós que temos trabalhado intensamente nas últimas semanas, né, Ana? Boa noite, Silvia, boa noite a todos e todas. É uma imensa honra representar aqui os pesquisadores do Sistema COSEM nesse evento tão emocionante. Eu ainda tenho a responsabilidade de fazer a fala de encerramento, então prometo para todo mundo que eu vou ser bem breve e vou respeitar o tempo que me foi indicado. São 2 minutos de fala. Bem, no dia 13 de março de 2020, todos os dirigentes dessa universidade foram convocados para uma reunião emergencial na sala do Conselho Universitário, quando tomamos conhecimento sobre a adoção de medidas de isolamento social devido à eclosão da pandemia da Covid-19. Desde então,
enfrentamos correntezas caudalosas. Ao longo desse percurso, a Unicamp se multiplicou em afluentes que adentraram residências, inundaram espaços domésticos, nuançando margens que até então delimitavam nossas fronteiras entre a vida profissional e familiar. Passados 1 ano e 6 meses, com todo o temor, trauma e luto que perpassa os 4 cantos do planeta, estamos nos ressignificando e potencializando ainda mais a importância da universidade pública no âmbito da sociedade. Nesse sentido, eu destaco em especial o papel dos 21 centros e núcleos interdisciplinares de pesquisa que, com suas pesquisadoras e pesquisadores, professoras e professores associados, funcionárias e funcionários, ampliaram seu escopo de atuação, inserindo pesquisas voltadas para várias vertentes e desafios que o vírus nos impôs, e vem atuando de forma decisiva em várias frentes, muitas das quais em parcerias com outras unidades de ensino e pesquisa, em parcerias externas e contando com financiamento proveniente de agências de fomento e também do poder público. Eu considero relevante compartilhar aqui com vocês, bem brevemente, algumas dentre várias ações realizadas no âmbito da COSEM e que perpassam o desenvolvimento de equipamentos hospitalares, de proteção individual, divulgação científica, realização de ações culturais, aulas abertas, fóruns e proposições de políticas públicas. Nesse sentido, eu destaco o que aconteceu ao longo desses 1 ano e meio. Está sem som? E agora eu não sei quando parou. Obrigada. Então, eu vou destacar as principais ações. A produção de artigos, ensaios, reportagens, produções artísticas e culturais que abordam de forma multifacetada temas correlatos à pandemia. A produção de insumos para a realização de testagem de saliva da população. O levantamento sobre a distribuição geográfica das cepas do SARS-CoV-2. As pesquisas e debates sobre o impacto do isolamento social no consumo de alimentos, sobre os seus efeitos em comunidades indígenas, LGBTQI+, em alunos do ensino superior, em presidiários, sobre o seu impacto em casos de violência doméstica e sobre os efeitos do vírus no sistema neuromuscular em pacientes recuperados da Covid. Os estudos também perpassaram a qualidade de ar durante a pandemia, a disponibilização de infraestrutura de tecnologia da informação e bioinformática para avaliar o comportamento molecular e bioquímico do SARS-CoV-2, o desenvolvimento de spray à base de nanopartículas para aplicação em máscaras faciais, visando a contenção da disseminação do SARS-CoV-2, a disponibilização de infraestrutura de sala limpa para a esterilização de materiais hospitalares. Obrigada. A fabricação, instalação e manutenção de equipamentos hospitalares, treinamento de usuários, realização de procedimentos em radioterapia, medicina nuclear, radiologia e proteção radiológica. Obrigada. A interlocução com diferentes órgãos públicos e empresas para a doação de recursos financeiros e insumos para a área de saúde da Unicamp, a disponibilização de modelos animais para experimentação de fármacos, o desenvolvimento da plataforma Memórias Covid-19, que reúne vivências individuais em tempos de pandemia, esse último sobre a minha coordenação. Eu deixo aqui a minha homenagem às pesquisadoras e pesquisadores do Sistema COSEM, bem como aos nossos funcionários e colaboradores, mas não apenas a eles. Que possamos confluir extrapolando fronteiras que artificialmente nos distinguem em postos de trabalho e siglas funcionais. Que possamos desembarcar do outro lado da margem, sabendo que apenas e tão somente a união potencializa o saber e o expande além dos muros universitários. Fazendo uma analogia com o tema desse evento, eu cito uma breve passagem
de Mia Couto. Como ele sempre dissera, o rio e o coração, o que os une? O rio nunca está feito, como não está o coração. Ambos são sempre nascentes, sempre nascendo. Ou, como hoje eu escrevo, milagre é o rio não findar mais. Milagre é o coração começar sempre no peito de outra vida. Hoje, nós não propriamente retomamos, porque nós jamais paramos. Nesse evento, nós estamos simbolicamente renascendo para novas formas de convívio. Que as luzes que daqui a pouco se acenderão nos iluminem e nos guiem nessa nova fase. Obrigado, Unicamp, por ser esse porto seguro. Boa noite. Obrigada, Ana. Muito lindo. Chamo agora a todas e todos para uma homenagem. Gostaria, nesse momento, que nos uníssemos numa homenagem às vidas que perdemos durante a pandemia. Manifestamos nossa solidariedade diante de cada perda, de cada dor. Mas não podemos achar que são vidas perdidas, apesar de estarmos tão tristemente afetados. Cada vida é única, um tesouro que permanece em nós, naquilo que somos de melhor. Apesar de uma lacuna irreparável, fica em nós a vida experienciada em conjunto e que não desaparecerá. Nesse tempo de pandemia, ao menos 2 estudantes, 3 servidores docentes e 9 servidores técnico-administrativos não resistiram à Covid, além de familiares, amigas, amigos de cada membro da comunidade da Unicamp. Nesse mesmo tempo, outras 16 vidas deixaram nosso convívio entre servidores e estudantes. Nossa solidariedade e nossa homenagem. Convido a todos a 1 minuto de silêncio. Obrigada. Passo agora a palavra ao professor Marcelo Nobel, reitor da universidade, no período mais longo em que enfrentamos a pandemia. Por favor, professor. Obrigado, queria agradecer o convite. Vou fazer aqui o protocolo, né, que a gente vai se acostumando de jogar um álcoolzinho. Muitas bocas aqui próximas ao microfone. Queria aqui agradecer, em primeiro lugar... Passou? Queria agradecer aqui, em primeiro lugar, o convite por estar aqui nessa cerimônia. É realmente emocionante e, em primeiro lugar, queria homenagear aí as vítimas, as famílias, realmente que perdemos aqui não só na Unicamp, mas no Brasil. Esta semana, na minha família, uma prima, 33 anos, faleceu. E pude sentir não só a dor da perda dela, mas a dor de toda a família que vivenciou esse momento tão difícil. E isso está multiplicado por 600 mil. É realmente muito duro, muito difícil. Queria também aproveitar e agradecer todos os funcionários da Unicamp, todos os professores, todos os estudantes que se desdobraram nesse momento tão difícil que a gente viveu,
Como já foi relatado aqui em diversos casos, eu não vou me estender, um agradecimento muito especial por todo o esforço, a dedicação, que realmente a universidade pública faz a diferença no nosso país. Apesar dos negacionismos, das dificuldades, de remar contra a maré, a gente resistiu firmemente, mostrou a importância da universidade pública, a força, o vigor que ela tem e a importância que ela tem se desejarmos termos qualquer tipo de futuro no nosso país. A gente precisa da universidade pública forte e cada vez mais forte. Então, cada pessoa que trabalha aqui, nos diferentes setores, contribuiu para isso. Muitos relataram aqui esse dia 13 de março, né, que a gente decidiu pelas atividades remotas, e eu aqui faço um relato rápido, pessoal. Foi também uma semana muito difícil, talvez uma das mais difíceis da minha vida. No dia 10 de março de 2020, o meu sogro faleceu. Ele teve uma doença muito rápida, ele faleceu no dia 10. A gente viveu toda aquela situação. No dia 11, tivemos ali o velório, todo esse processo de muito, muito duro. No dia 11 ainda eu fui para São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes, ouvindo ali as notícias. No Palácio eu vi nos corredores ali, estava todo mundo preocupado de o que ia acontecer. Eu voltei de noite no dia 11 de março e não consegui dormir, apesar do cansaço, do desgaste. E aí, às 5 da manhã, eu mandei uma mensagem para toda a equipe. Nos reunimos, todo mundo esteja no gabinete às 8 horas da manhã, uma reunião que a gente precisa fazer urgente. E aí decidimos, né, por essa decisão que foi realmente uma das mais difíceis que eu tive que tomar na minha vida, mas que eu acho que foi acertada. Recebemos muitas críticas, muita pressão, muita dificuldade, não só naquele dia, mas nos dias seguintes, né? Toda essa discussão que já foi relatada aqui também do que fazer, como seguir, como não seguir, foram momentos muito difíceis. Mas eu hoje, olhando esta discussão e vendo tudo o que aconteceu, graças a essa decisão, posso ter convicção de que a gente salvou talvez dezenas, talvez centenas de vidas de pessoas aqui próximas da gente. E realmente, não só isso, foi um efeito multiplicador nas diversas universidades, instituições pelo país. E às vezes a gente toma decisões que são acertadas, às vezes a gente toma decisões que não são acertadas, são todas muito difíceis. Mas tenho convicção que a universidade, a partir daquele momento, também se uniu, discutiu, conversou. Fizemos muitas ações, aqui eu não vou entrar em detalhe pelo avançado da hora, mas realmente cada um aqui da universidade contribuiu e contribui todos os dias para uma universidade melhor. Muito, muito obrigado. Obrigada, professor. Chamo agora a professora Maria Luísa Moretti para dirigir umas palavras aqui na roda. Muito obrigada. Boa noite a todos e todas aqui presentes. Para mim, é um momento muito especial. Eu preciso dizer para vocês que eu sou professora da Faculdade de Ciências Médicas e sou também, antes disso, né, eu sou médica infectologista. Preciso contar uma história, por que eu me tornei infectologista. Quando eu estava no meu curso médico, no 4º ano da faculdade, nós estávamos vivendo uma epidemia de meningite meningocócica, que praticamente aqui, acho que ninguém vai se lembrar, muito poucas pessoas vão se lembrar dessa epidemia. A Silvia Santiago está lembrando. E foi nessa epidemia que realmente me fez decidir por ser infectologista. A partir dessa, eu vivi várias outras epidemias, né, de doenças até que não existem mais. A gente não vê quase mais, né? Mas que eu vi no passado. Vi, por exemplo, poliomielite. Talvez seja uma das últimas
remanescentes aqui, infectologistas, que teve, eu diria assim, a tristeza de ver casos de poliomielite no hospital pediátrico, que hoje é uma doença praticamente erradicada pela vacina. Então, pela vacinação. Assim como a meningite, que me motivou a ser infectologista, também hoje nós tivemos uma queda drástica dessa doença, tanto na infância como nos adultos, pela vacina. Então, a vacinação me fez sempre acreditar que a humanidade chegou e chega onde ela está hoje por várias razões, né? Essa longevidade tem muito a ver com as doenças infecciosas e o controle dela. Então, as vacinas, os antimicrobianos, o conhecimento dessas doenças infecciosas levaram e contribuíram muito na evolução e na longevidade dos seres humanos. Eu ouvi vários depoimentos hoje aqui, que já me fizeram chorar. Então, eu vou mudar um pouco o que eu tinha planejado em falar, para falar alguma coisa no sentido de que hoje nós estamos aqui para construir um novo momento, porque não é igual ao que foi. Não é aquele momento que nós tivemos anteriormente. Nós vamos voltar a ter uma convivência, mas não é o mesmo. Ele vai ser diferente do que ele já foi. Quero também chamar a todos que nós temos que ter confiança. Confiança na ciência que hoje nós conhecemos, que nós adquirimos ao longo de perda de pessoas, ao longo de sofrimento, que já foi muito bem colocado aqui, e que nós podemos, através dela, propiciar um momento cauteloso, gradual e de retorno a essa universidade. Peço também a esperança. A esperança, ela não pode faltar num momento como esse. Nós temos que ter esperança para continuar. Nós temos eu diria assim, um dever, já foi mencionado aqui, que nós somos servidores públicos. Nós não somos servidores públicos por acaso. Nós escolhemos essa profissão. E quando escolhemos essa profissão, nós, pode ser consciente ou inconscientemente, nos propusermos a ajudar ao próximo. E aqui nós estamos fazendo isso, ajudando uns aos outros. Então, eu vou finalizar a minha fala com um grande agradecimento. Agradecer a todos que nessa universidade lutaram durante esse momento, a toda essa comunidade da Unicamp que esteve presente. Eu vou dizer presente no sentido de estar presente, trabalhando por essa pandemia, trabalhando para trazer condições de atendimento aos pacientes, dizendo sim, nós tivemos um papel importantíssimo no SUS e no atendimento da nossa região, da região aqui de Campinas. Então, a área da saúde desenvolveu e esteve presente. Eu vou me lembrar do momento que começou essa epidemia, em que houve um temor, era o temor do desconhecido. Nós não conhecíamos o que ia acontecer com a gente. Nós desconhecíamos se esse vírus ia dar uma epidemia, ia ser apenas alguns casos, ou ele ia desaparecer, como aconteceu com outros vírus, coronavírus, como o SARS, né? Que ele não sequer chegou ao nosso país. Mas essa esperança não aconteceu. Nós tivemos a pandemia, estamos nela ainda. E se alguém perguntar, e como será o futuro? Acho que o futuro é incerto. Eu diria que o futuro ainda é incerto. Por isso que eu digo, temos que ter esperança, confiança, entender a ciência, cautela e cuidado, para poder estar aqui presente. Porque nós entendemos que nós precisamos dar uma resposta a esses alunos de graduação e pós-graduação, que precisam se conhecer entre eles, estando vacinados, com cuidado, precisam nos conhecer. Os alunos não conhecem. E eu digo assim, sempre desde que eu vim para a Unicamp, que me tornei, decidi pela carreira acadêmica,
eu sempre tive uma imagem. A imagem do professor, no meu caso, que sou professora, ela tem que ser o exemplo para o aluno. Então, como é que eu posso servir de exemplo para um aluno se o aluno não me conhece? Nunca me viu atuando, nunca me viu conversando com o doente, porque é conversando com o paciente que esse aluno vai aprender. Como eu tiro, como é que eu converso com o doente, como eu examino. E assim nas outras áreas também. Né? Em todas as áreas aqui presentes e presentes que nos assistem virtualmente. Então, é preciso que as pessoas se conheçam e os nossos servidores públicos, aonde nós estivermos, aqui na Unicamp, nós levamos o nosso logo. Então, tudo que nós falamos, como nós fazemos, como nós agimos, nós somos Unicamp. Então, isso não é porque eu vou para casa que eu deixo de ser Unicamp. Quando eu faço uma fala, eu continuo sendo Unicamp. Até o dia que eu não existir mais, porque mesmo quando eu aposentar, eu serei Unicamp. Então, essa é a mensagem que eu digo. Vamos nos unir. Nós precisamos de esperança, de confiança, de cautela, de cuidado e de uma reconstrução. Um grande abraço a todos. Sinto o meu abraço sincero a todos vocês aqui presentes e os que nos assistem virtualmente no canal do YouTube. Um grande abraço. Chamo agora o professor Antônio José de Almeida Meirelles, nosso reitor, para participar dessa roda de conversa. Então, boa noite a todos e todas. É uma homenagem muito bonita. Eu gostaria de também cumprimentar a professora Maria Luísa, nossa vice-reitora, professor Marcelo, nosso reitor da gestão passada. Queria cumprimentar a todos que nos assistem, a todos aqueles e todas aquelas que juntos, neste 1 ano e meio de travessia, né, navegamos por aquilo que é o tema dessa nossa roda de conversa, pelos mesmos rios e correntezas que nos uniram. Nessa travessia, nós perdemos muitos entes queridos, perdemos amigos, conhecidos, colegas. O Brasil perdeu quase 600 mil pessoas. Né? Esta é a face trágica desse período que a gente viveu, e é a essas pessoas que nós devemos prestar homenagem nessa ocasião. Mas também a gente deve, e as falas foram muito elucidativas nesse sentido, recuperar que a gente viveu um período de grande solidariedade e dedicação da nossa comunidade, a sociedade que nos cerca, e a todos aqueles da nossa comunidade interna que são mais frágeis. Né? Nós somos capazes de desenvolver essa solidariedade com a sociedade aí fora e também com a nossa sociedade aqui, com a nossa comunidade aqui interna. E o que nos moveu nisso foi a nossa generosidade. A generosidade que estava marcada em cada uma das atividades e das ações dos nossos profissionais da área de saúde. Uma generosidade que estava marcada nas ações das forças-tarefas, nas ações dos vários grupos voluntários, por iniciativa própria da comunidade, que foram providenciar insumos, foram realizar ações solidárias, foram construir equipamentos, foram fazer testes de monitoramento, testagens em outros lugares, aqui dentro da universidade, como o SECOM, lá fora da universidade. Nos envolvemos no apoio ao desenvolvimento de vacinas. Então, esse espírito de solidariedade também marcou o nosso período, nesses 18 meses. De outro lado, nós mantivemos as nossas atividades de ensino e pesquisa, as nossas atividades de extensão e administração, conseguindo rapidamente transitar com uma grande flexibilidade e capacidade de adaptação
para as atividades remotas. E fizemos isso também sendo capazes de dar atenção àqueles setores da nossa comunidade que tinham mais fragilidade, para evitar que eles não fossem incorporados nessa atividade. Então, essa é também um aprendizado desse período que a gente viveu. Nós somos também capazes de unir os nossos compromissos com ciência, tecnologia, conhecimento e cultura a um espírito que é próprio das universidades e que é particularmente próprio da Unicamp, um espírito público, um espírito democrático e humanista, que nos caracteriza como universidade. Esse compromisso e espírito que trazemos aqui para esta cerimônia, comungando a dor pelos que se foram, reafirma também que ciência e conhecimento são nossas melhores ferramentas para enfrentar desafios. Esses compromissos e espírito é que orientarão o nosso retorno às atividades presenciais. Queremos iluminar a nossa universidade com nossos estudantes, com nossos funcionários, com nossos pesquisadores, com nossos professores. Queremos reocupar, como estamos aqui parcialmente fazendo, as praças, as ruas, os escritórios, os laboratórios, as salas de nossa universidade. Que esse período difícil, mas é importante ressaltar, um período de solidariedade também, de nossa história, seja uma luz a mais a iluminar os nossos campi. Que os dias que temos pela frente tragam de volta a estes campi não só o florescer da primavera, né? Estamos aí no abrir da primavera, mas também a juventude e a sabedoria de nossa comunidade. Vamos dizer a toda essa comunidade que sejam bem-vindos de volta, né? Um grande abraço a todos e todas e voltemos a ocupar as nossas ruas, as nossas praças, os nossos locais, para trazer o calor humano de novo e completamente a essa universidade. Obrigado. Obrigada, professor. Nos encaminhando para o final desse encontro, dessa roda, eu diria que a música é uma arte do tempo. No mesmo instante em que ganha forma, desaparece, mas deixa um rastro de experiências estéticas, culturais, econômicas e políticas indissociáveis. Depois de ouvirmos todas essas emocionantes histórias e homenagens, encerraremos este encontro com orações ao tempo. Tempo, 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 és um senhor tão bonito. Tempo, 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 tempo. Até breve. Um abraço a todas e todos.
Até mais.